Olá, nós estamos começando Caminhando com Jesus. Quero lhe agradecer muito o seu carinho, a sua audiência e eu fico muito feliz. Esse é o nosso encontro semanal, que eu tenho a alegria de poder vir até você para a gente conversar. Você sabe que esse momento é um momento muito interativo, esse programa é muito interativo porque eu quero você participando comigo. Participando como? É você ser ativo aí nas suas perguntas. Durante a semana eu recebi muitas perguntas, né? Pelo Facebook, pela internet e já estão aqui selecionadas. Mas eu quero a sua participação. Porque o que faz esse programa é a sua participação. Ele chama Caminhando com Jesus, por quê? Porque eu quero caminhar com você ao lado de Jesus. E eu quero me colocar nesse momento à disposição de sua disposição para a gente conversar. Eu sempre tive uma ideia que eu sempre persegui na minha vida, que é justamente não deixar ninguém com dúvida. Por quê? Porque a dúvida não deixa a gente amar aquilo que a gente realmente está se entregando. Por exemplo, se eu tenho dúvida sobre a minha fé, sobre a minha religião, eu não consigo amar completamente. Se eu tenho dúvida sobre a minha igreja, eu não consigo amar a minha igreja completamente. Então, presta atenção, eu quero você participando comigo e não tenha medo de perguntar nada. Você sabe, comigo não tem esse negócio. Comigo pode perguntar o que você quiser. E deixa eu te falar uma coisa, essa semana eu estou inaugurando uma nova maneira da gente fazer o programa. Por quê? A primeira parte do programa, esses 10, 15 minutinhos, nós vamos falar sobre um tema. Sempre eu vou trazer para vocês temas que são, às vezes, polêmicos, difíceis da gente, às vezes, entender, compreender e mais. Temas que às vezes as pessoas, presta atenção, hein? Temas que às vezes as pessoas usam para denegrir a igreja, para falar mal da igreja, para fazer com que a igreja de repente seja mal vista. Então vou trazer aqui para a gente conversar, porque muitas das coisas que se tem por aí, que se fala, é muito preconceito. E eu vou dizer, hoje então, o primeiro tema que nós vamos conversar é sobre a Inquisição. Já ouviu falar? Inquisição? Quantas vezes as pessoas já não jogou na sua cara de católico? Porque vocês fizeram Inquisição? Sem saber o que foi Inquisição? Escutando o que ali o professor do 2º grau falou? Escutando aquele preconceituoso que fez uma propaganda tremenda sobre a Inquisição? E querendo nos humilhar como católicos. Então o tema vai ser Inquisição. Vou falar uns 10 minutinhos para você também ter condições de entender tudo isso, sabia? Para você ter conhecimento de fato do que aconteceu, para quando alguém te questionar, você ter na ponta da língua a defesa dessa igreja. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, quero já você participando comigo, já falei para você que o tema nosso vai ser Inquisição, estou vendo já a sua participação aqui, pelo Facebook, por favor, então eu quero participe pelo Facebook, vamos lá? Anota aí, www.facebook.com/Padre Juarez. De novo, www.facebook.com/Padre Juarez. Ali você vai participar comigo, presta atenção, você vai participar comigo e você vai colocar sua pergunta, seu questionamento e na medida do possível nós vamos respondendo, vamos falando tudo rapidinho para todo mundo sair bem, sair respondendo. Manda seu abraço, manda sua pergunta, manda seu beijo, manda o que você quiser aqui, tá bom? Para participar aqui com a gente, tá certo? Tá certo? Então, olha, ou então você pode participar também pelo site também, entra aí no site, ó, www.padrejuarez.com.br www.padrejuarez.com.br, tá bom? Tá certo? Ali você pode clicar ali em cima do logozinho do programa e participar com a gente também pelo chat do programa, tá certo? Pode participar pelo chat do programa, tá certo?
Tá, já vou mandar um abraço aqui, antes de começar a falar do tema. A Patrícia Salve, Deus abençoe, um abraço, Patrícia. A Sandra Maria Canoniga de Oliveira, Padre, não se esqueça de mim, reze por mim, beijo, estou rezando. A Rosimar Aparecido da Silva, Deus abençoe. O Rafael Kassab, boa noite. Nós católicos não acreditamos na reencarnação, mas haverá um dia do qual iremos todos, ele já está perguntando, nos reencontrar. Abraço, vou responder daqui a pouco, Rafael. Também aqui a Helenice Pereira Leal, Deus abençoe. Adriana Villanova Barbosa, Deus abençoe, viu? Deus abençoe também. Aqui ó, a Miriam Peixoto, boa noite, Padre Juarez, né? Como é bom termos esse momento para aprender um pouco mais sobre a nossa igreja e rezarmos juntos. E a Patrícia Salve, mandando um beijo para a amiga que está no Japão assistindo, é a Tatiana Sasaki. Tatiana, um beijo para você, Tatiana, e quem manda também é a Patrícia Salve. Vamos lá, olha, pode participar aí pelo chat do live stream, pode participar por aqui pelo, como eu disse, Facebook, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu conversar com você sobre a Inquisição. Você já viu e você já escutou muita gente dizer assim, a igreja mandou para a fogueira, a igreja condenou, a igreja matou, e a igreja tal. Você já perguntou para uma pessoa dessa, me dê os documentos de que a igreja matou alguém, que a igreja botou na fogueira? Você já chegou a perguntar? Não, e aí a gente vai bebendo tudo como se fosse tudo verdade. Eu falei de professor de segundo grau, geralmente assim, no segundo grau, quando as pessoas, ali no segundo grau, no colegial, quando as pessoas começam a estudar sobre a história da igreja, aí aquele professor mete a lenha na igreja, falando barbaridades da igreja, falando mal e falando da Idade Média, falando que a igreja é obscurantista, que a igreja é do tempo sem conhecimento de fato, porque o que eu vou falar para você agora é baseado na história, porque comigo não tem nada desse negócio do ouvir dizer não. Não tem nada desse negócio do ouvir dizer. Ou é história ou não é história, ou é documentado ou não é documentado. E o que eu falo para você é documentado. Presta atenção. Presta atenção. Olha aqui. Você já escutou gente falar assim, porque a igreja fez inquisição e matou muita gente, porque a igreja fez a inquisição e mandou gente para a fogueira. Quantas pessoas que a igreja mandou para a fogueira? Quantas pessoas matou na inquisição? Sabe quantas? Nenhuma. Tá escandalizado porque todo mundo falou para você que foi? Então deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que se fala mal da igreja sobre a questão da Inquisição aconteceu naquilo que nós chamamos de Inquisição Espanhola. Inquisição Espanhola. Sabe por quê? Porque quando as pessoas falam de Inquisição, elas misturam tudo num caldeirão e começam a falar mal da igreja e meter o pau na igreja. Eu quero que você saiba de uma coisa. A Inquisição aconteceu a partir de um tribunal que a igreja montou e tem até hoje, na época chamava Tribunal do Santo Ofício, hoje chama Congregação para a Doutrina da Fé, que é um organismo dentro do Vaticano, dentro da igreja, da Cúria Romana, que fiscaliza se há alguma heresia ou alguém falando contra a fé. Sempre existiu e até hoje. Por exemplo, hoje, se há algum pronunciamento de um padre que fala contra a fé, contra a doutrina, contra o magistério, a Congregação para a Doutrina da Fé vai chamar atenção e vai falar, você não pode fazer isso. Naquela época, na Idade Média, também tinha. E o chamado Tribunal do Santo Ofício, ele tinha as sanções canônicas, que seria as advertências, até a prisão. Por quê? Por que podia prender? Porque a maior parte dos territórios europeus eram territórios também da igreja. Então a igreja tinha esse poder de polícia de poder prender. Mas mandar matar? Nunca. Mandar para fogueira? Mentira. Mas aí de onde que vem essa história então de que as pessoas eram mortas na Inquisição? De onde que vem essa história de que as pessoas eram condenadas na Inquisição? Então deixa eu te falar uma coisa, para você saber, e depois, você sabe que em 15 minutos não dá para a gente falar tudo. Eu quero que depois você pesquise, isso mesmo, você pesquise, vá nos livros de história, vá em historiador sério e pesquise, tá bom? Pesquise mesmo, porque o que eu falar para você, eu quero que você pesquise depois, eu vou te dar as fontes, tá bom? Então de onde vem essa história de que a igreja mandou matar, de que a igreja me fez isso? Presta atenção numa coisa, como esse tribunal existia,
Começaram-se então as inquisições. Inquisições são as perguntas. Quando havia muita heresia acontecendo, pessoas contra a fé, pessoas contra a doutrina, o que a igreja fez? Instalava-se tribunais para inquirir, perguntar às pessoas: o que você falou? Fez isso? Não fez? Não. E quem tinha falado contra a igreja, quem tinha falado contra a doutrina, quem tinha falado contra o magistério, recebia uma sanção. Mas espera aí, Padre Juarez, você não me respondeu por que as pessoas morriam na Inquisição. Então tá certo. Tudo que você conhece de morte, de condenação à fogueira ou condenação à morte na Inquisição, vem da famigerada Inquisição Espanhola. O que é a Inquisição Espanhola? Deixa eu te dizer o que é a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola, ela acontece, deixa eu te dar a data certinha aqui para depois, ela acontece no período de 1478 a 1834. E ela acontece na Península Ibérica. Ela é feita pelos reis Fernando e Isabel. Sabia? Olha os reis Fernando e Isabel. Os reis Fernando e Isabel, esses dois malucos aí, que foram chamados depois de reis católicos, os reis católicos, o que eles existiam? Entenda o contexto, pelo amor de Deus, entenda o contexto. A Península Ibérica estava toda dominada pelos muçulmanos. A Península Ibérica tinha sido dominada pelos muçulmanos e um número enorme de judeus. Esses reis chamados Fernando e Isabel, que é um aragonês, ele de Aragão, da casa de Aragão, ele queria reconquistar a Península Ibérica. Queria reconquistar a Península Ibérica. O que eles tinham que fazer então? Expulsar os espanhóis. Expulsar os muçulmanos. Presta atenção. Ora, então nós temos que expulsar os muçulmanos e temos que expulsar também os judeus. Aí, este rei muito esperto, que não queria nada de religião, mas queria usar a igreja para, usando o poder da igreja, condenar as pessoas e expulsar os muçulmanos e os judeus, ele obriga Roma a assumir uma inquisição. Deixa eu te dizer uma coisa, o interesse dele não era religioso, não era defender a fé, não era defender a igreja, o interesse dele era acabar com os muçulmanos, os judeus e todo mundo que se opunha à sua política. Então, o que esses dois fazem? Eles obrigam, então, fazem de tudo para que Roma aceite uma inquisição. Na época, presta atenção, quem era papa era o Papa Sisto IV. O Papa Sisto IV percebeu o interesse desses dois reis e não aceitou. Sisto IV, veja aí o Sisto IV, não aceitou. O Papa Sisto IV não aceitou. Mas, presta atenção, esses dois reis aí, Fernando e Isabel, presta atenção, eles tinham toda uma maracutaia com um cardeal chamado, um dos Borgias, que era de Valência, fez com que obrigou Sisto IV a aceitar essa inquisição. O que aconteceu? Esses reis espanhóis, eles assumem então a Inquisição para si. Não a igreja que fez a Inquisição espanhola, não é a igreja que mandava matar, não é a igreja que mandava para a fogueira. Presta atenção, vai lá nas fontes depois. E aí o que aconteceu? Aconteceu que esses dois reis, e depois os outros reis, porque não foram só eles, depois foram todos os outros reis, que nesse período, como eu disse para você, do período de 1478 a 1834, nesse período todo, eles fizeram essa inquisição, que não era patrocinada pela igreja, que não era feita pela igreja, mas era feita pelos reis espanhóis, fizeram esta devastação na Península Ibérica. E aí, muitos dos reis, muitos dos governantes usaram a igreja e o artifício da Inquisição para condenar, para matar. Mas eu desafio você a me mostrar uma documentação que mostre que a igreja tenha mandado alguém para a fogueira ou para a morte. Tudo, se você me mostrar, eu venho aqui até falar. Se você me mostrar, porque todas as mortes e todas as fogueiras que todo mundo diz aí foram patrocinadas por reis
principalmente esses dois, Fernando e Isabel, que usaram a igreja, usaram a Inquisição para os seus interesses próprios. Deixa eu te dizer uma coisa, e se você quiser, eu quero que você leia, não está em inglês, aliás, não está em português, mas por favor, um dos maiores estudiosos sobre a Inquisição chama Henry Kamen. Henry Kamen. Esse homem escreveu sobre a Inquisição a vida toda. Depois, ele fez uma revisão de sua obra e ele escreveu The Spanish Inquisition, a Historical Revision, uma revisão histórica sobre a Inquisição. Ele não é religioso, ele não é padre, não é nada, mas ele dá direitinho o que é a Inquisição, para a gente não ficar falando bobagem por aí. Um abraço, cara, olha quanta gente participando aqui com a gente, meu Deus do céu, que coisa boa. Um abraço para Lene Oliveira, para Carla Duran, para Ellen Nascimento, Ellen, Deus abençoe, a Manuela Pederzinho, a Fabi Carvalho, tá todo mundo com a gente aqui, ó, o Paulo de Mendonça Júnior, a Tereza Cristina, o Guilherme Brito, a Miriam Peixoto, de novo, olha aí, a Vita de Oliveira, Eduarda Campos, o Elton Chaves, a Clarissa Jane, a Camila Kiminatsu, a Eliane Ramos. Ô Eliane, quando você vai voltar, Eliane? Eliane tá lá doente, tadinha. O Alessandro também, um abraço. A Lu Helena, a Jaqueline Rodrigues, a Naina Rodrigues e a Marilene Andrade. Olha, eu vou tomar uma água, presta atenção, é rapidinho, 30 segundos e eu vou voltar. Presta atenção, 30 segundos e eu já volto. Você vai se emocionar. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Louvor, fé, oração. E falasse a língua dos anjos do Senhor. Quero estar com você na sua cidade para um grande show de fé e de alegria. Então entre em contato comigo. Padre Juarez de Castro. Estamos de volta aqui, obrigado pela sua participação, eu tenho um monte de gente participando. Agora, já falei do tema, é assim que eu vou fazer, toda semana eu vou fazer assim, nos primeiros 10, 15 minutos eu vou falar de um tema para a gente conversar e vamos lá. E eu quero lembrar você, viu, aqui ó, que na verdade, agora responder as perguntas, vamos lá, tentar responder todo mundo aqui, ó. A Janaína Rodrigues está falando assim, quando a igreja permite anular o casamento, é muito difícil? Não, Janaína, deixa eu te explicar uma coisa, na igreja não se existe anular o casamento, na igreja existe declarar nulo o casamento. Sabe qual que é a diferença? Deixa eu te explicar a diferença. A diferença é o seguinte, porque um sacramento, ele é estudado, visto, e se ele realmente não existiu, a igreja declara que ele foi nulo desde o começo. Por exemplo, o casamento, para existir, tem vários elementos constitutivos do casamento que tem que estar presente ali no casamento. Consciência, a pessoa tem que estar, ela tem que estar disposta a ter filhos, a pessoa não pode ser impotente sexualmente falando, tem que ter um monte de coisa para que o casamento exista. Se, de repente, no ato do casamento, alguma coisa não foi seguida à risca, por exemplo, a pessoa estava ali casando, mas ela nem estava aí para o casamento, ela nem acreditava no casamento, ela nem estava nada, isso chama falta de discrição de juízo. Ou então a pessoa estava casando ali e ela nem acreditava em Deus, nem acreditava no sacramento, ou então ela estava casando e ela se mostrava ser uma pessoa, mas no fundo ela estava escondendo uma personalidade. Todas essas coisas podem fazer com que um casamento seja declarado nulo. Você pergunta se é difícil? Não, não é difícil. Basta, se há dúvida para a questão do casamento, basta que se entre no tribunal eclesiástico da diocese, todas as dioceses têm um tribunal eclesiástico, vá lá no tribunal eclesiástico, faça um libelo junto com os advogados e comece-se o processo de declaração de nulidade. Não é difícil. Aqui, ó, e ainda pergunta assim, ó, se o casamento acaba por traição do marido, a esposa não pode comungar, nem se confessar? Olha, a igreja, quando a pessoa está separada, não existe nenhuma restrição para a pessoa
pessoa comungar ou confessar, não tem problema. O único problema, e aí restrição que existe, é quando a pessoa está numa nova união sem um casamento ter sido declarado nulo, tá bom? Mas é importante que você saiba que a igreja tem um trabalho muito bonito com casais em segunda união, onde a pessoa, mesmo não comungando o corpo e sangue do Senhor, ela pode estar em comunhão com a igreja de outras formas, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui no Facebook quantas pessoas participando, e deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus do céu, Everton Teodoro, oi padre, boa noite, sua bênção, sou o Everton, nossa querida Lavra, ó, de Lavras, que beleza, Everton, sou de lá, estou te vendo pela net, que demais, Everton, abraços para mim, para minha família Valéria e a minha filha Mariana, abraço então, um abraço aí, viu, Deus abençoe também, padre, manda um abraço para o meu filho de 4 anos, João Gabriel, meu esposo Benedito, Eliane Oliveira que está falando aqui, ó, a Helenice Pereira Leal também, estou aqui na cidade de Tiradentes, Zona Leste, acabei de chegar a trabalho, obrigado Helenice, Deus abençoe também a Gianine Rocha, sua bênção padre, em especial para minha filhota Letícia, Deus abençoe, Fátima Macedo, boa noite, Padre Juarez, é maravilhoso ter o senhor para nos ensinar temas interessantes, que bom. A Esther Moraes, um abraço, maravilhados com o milagre de Deus na nossa vida. Minha sobrinha, grávida depois de muitos, deixa eu ver, não estou conseguindo ler aqui, o que é isso? Depois de muitos anos de tentativa frustrada, está grávida, Deus abençoe. Deus abençoe também a Mari Mendes, boa noite. Nazaré Guerra, Deus abençoe também a Margarida Maria Soares, por favor, explico no caso de Joana Dark, que Deus abençoe. Joana Dark, ela não foi queimada pela igreja, a Joana Dark foi queimada lá justamente pelo poder, era uma guerra, chamada guerra contra a França e a Inglaterra, e Joana Dark não foi queimada pela igreja, né? Joana Dark, a pessoa fala, a igreja queimou Joana Dark, não queimou, foi poder político também, muito bem lembrado, porque foi aquela guerra, a guerra dos 100 anos, Inglaterra e França, muito bem lembrado. Ana Paula Cúcio, Ana Paula Cúcio, que sempre está com a gente, estou amando participar desse momento de aprendizado, dei sorte de poder acompanhar o programa hoje pela primeira vez. Ana Paula, obrigado Ana Paula, Deus abençoe mesmo. E olha, deixa eu ver aqui, ó, tem mais gente, tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta que eu quero deixar bem claro, o pessoal me fez essa semana aqui, ó, a Andréia, ela perguntou, padre, a Bíblia da Mamãe que foi lançada no Brasil é católica? Olha, Andréia, eu conheço a Bíblia da Mamãe é uma tradução protestante, do Almeida, viu? Ela não é uma tradução católica, é uma tradução protestante, chamada Bíblia da Mamãe, é uma Bíblia da Mamãe e tal. Então é bom você saber que a Bíblia católica ela é diferente da Bíblia protestante. Por quê? Porque na Bíblia protestante eles tiraram 7 livros, Judite, Macabeus, Sabedoria, 2 Sabedoria, Eclesiastes, Tobia e Baruque. Então eles arrancaram os 7 livros da Bíblia. Então na Bíblia protestante faltam 7 livros, tá bom? A Bíblia católica tem todos os livros, os 73 livros, tá certo? Então é bom você saber disso, tá certo? É bom que você saiba disso. A Bíblia chamada Bíblia da Mamãe não é católica, tá certo? Ela é uma tradução protestante, tá bom? Vamos ver aqui, ó, tem gente perguntando aqui, ó, boa noite, manda um abraço para os meus filhos Bárbara e Bruno, Deus abençoe, né? Deus abençoe aqui, ó, a Lu Helena, boa noite, Padre Juarez, a Vita de Oliveira, boa noite, sua bênção, adoro você, o programa, que beleza, quanta gente participando aqui com a gente, olha que beleza, muito obrigado mesmo, olha, muito obrigado mesmo, todo mundo que está participando aqui com a gente, todo mundo que está junto aqui com a gente, tem uma pergunta aqui, padre, quando que você vai lançar um DVD? Mande um beijo para minha filha Brígida Fernandes. Olha, o DVD a gente está pensando em lançar, mas o CD no começo de junho está saindo o meu CD que está lindo, eu gravei, está muito bonito, já gravei, já está nos finalmente lá, fazendo capa, fazendo tudo isso, e está muito bonito mesmo. Télia Montenegro, um abraço, Deus abençoe. A Cristiane Silva, um abraço. Danilo Casca, a Sheila Barros, a Josefa Pimentel, o Rafa Sonic, a Eunice Rodrigues
E o Lacir Maia, Deus abençoe. Tem uma pergunta aqui do Rafael Kassab, que ele fez bem logo no começo do programa, que eu quero responder aqui, ó. O Rafael Kassab, ele pergunta assim: nós católicos não acreditamos na reencarnação. Ok, não acreditamos na reencarnação. Mas haverá um dia no qual iremos todos nos ver? Sim, Rafael, com toda certeza. Por quê? Porque o nosso destino é o céu, é estar em Deus. O que é a morte? A morte é um momento sublime onde Deus quer estar conosco novamente. Deus nos fez para Ele. Deus não nos fez para o mundo, Deus não nos fez para os nossos pais, Deus não nos fez para os nossos filhos, Deus nos fez para Ele. Foi para isso que nós fomos criados. E é um momento, então, e eu gosto de dizer, porque Deus é ciumento, Deus sente muita saudade e nos quer de volta. É o momento da gente estar em Deus. E você imaginou que pode existir alegria maior do que estar em Deus? Não, não pode. Não pode existir alegria maior do que aquela que é estar em Deus. Vamos nos ver, vamos nos reencontrar e melhor, Rafael, vamos nos reconhecer. Isso que é bom. Você vai saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu irmão, mas todos nos amaremos de uma forma toda especial e diferente daquela que nós nos amamos aqui, tá bom? Tá certo? Olha aqui, amado Padre Juarez, me explica essa passagem do Evangelho, Mateus 2 e 11, nascimento de Jesus, Mateus 2 e 3, fuga para o Egito, Mateus 2, morte de Herodes. Como se explica? Vamos lá. A Janaína Azevedo, o nascimento de Jesus, Mateus 2:11, eu acho que vamos ver. O nascimento de Jesus, Mateus 2:11, vamos ver aqui, que ela fala, Mateus 2:11, o nascimento de Jesus, que, deixa eu ver aqui, entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, adoraram, depois abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe de presente ouro, incenso e mirra. Aqui onde estava o menino, e ele parou. Eu não sei, eu acho que você está me perguntando porque está escrito no Evangelho que eles entraram numa casa e encontraram Jesus. No termo usado em grego é katálima. Katálima significa a moradia, significa o lugar onde eles estavam hospedados. No caso aqui está dizendo que o único lugar que eles tinham para ficar hospedados era uma estrebaria, como está escrito no Evangelho. Eles ficaram numa estrebaria. Depois você diz Mateus 2:13, deixa eu ver o que tem Mateus 2:13. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu no sonho. José diz: levanta, toma o menino e vai para o Egito. Isso, porque Herodes queria matar o menino Jesus, fez aquela matança dos inocentes, e eles foram para o Egito. Depois 2:14, José levantou durante a noite, tomou o menino, sua mãe e partiu para o Egito. Tá certo. Como que é? Mateus 2 mortos. E como se explica? Como se explica que fugiu mesmo para o Egito, e depois de um tempo, claro que Herodes morre. Quando Herodes morre é que se volta, Jesus volta com seus pais em segurança, porque não havia mais perseguição, tá bom? Tá certo? Quanta gente, não estou dando conta aqui, ó, padre, o Paulo de Mendonça Júnior, padre, minha mãe Verônica está pedindo um beijo para o senhor, tem que falar, um beijo para você, bem, olha, dona Verônica, escuta aqui, dona Verônica, agora, ó, um beijo para você, bem, Deus abençoe, viu? A Lourdes Eduardo, padre, o senhor é uma bênção, diz obrigado mesmo, viu? Também aqui, ó, a Manuela Pederzini, padre, sobre a confissão, perdi aqui, padre, sobre a confissão, tem um prazo, pode-se comungar mesmo tendo muito tempo sem se confessar? Não entendo isso. Você vai entender agora. Então você vai entender agora sobre a questão da confissão. Presta atenção. Quando é que a gente tem que confessar? Todas as vezes que a gente tem pecado grave. Todas as vezes tem pecado grave. E se não for pecado grave, é pecado venial. Pecado venial e leve. Pecado venial e leve é perdoado durante a missa. Mas o pecado grave tem que confessar. O que é pecado grave? Pecado grave tem que ter 3 coisas: liberdade, matéria grave e consciência. Liberdade, você saber que aquilo é pecado,
Pode não pecar como pode pecar, mas você escolhe pecar. Consciência é você ter certeza de que aquilo que você vai fazer é um pecado. Você tem consciência, fala, eu sei que isso é pecado, eu sei que é pecado, mas eu quero cometer o pecado. Isso é uma coisa muito grave. Isso é pecado mortal. Consciência, liberdade, matéria grave. Se fez esse pecado, consciência, liberdade, matéria grave, é pecado, deve se confessar. Se você passou o ano inteiro sem ter pecado grave, deve confessar? Sim, está escrito nos mandamentos da igreja que deve se confessar ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, tá bom? Tá certo? Gente, muita gente aqui participando, eu não vou ficar mais tempo falando aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. Vou terminar aqui mandando um abraço para todo mundo que participou comigo aqui. Eu decidi fazer o programa em meia hora, porque se uma hora cansa demais vocês, eu não quero ficar cansando e enchendo as paciências de vocês, tá bom? Um abraço aqui, ó. Vamos lá. Yara Márcia, um abraço, Deus abençoe, padre. O Elton Alves Martins, um abraço para sua mãe Maria Martins. Nossa, Lília Gomes também, uma palavra para minha sobrinha Aline, ela estava grávida de 2 meninos, e um deles, o Davi, não resistiu. Eles nasceram de 6 meses e só ficou Lucas. Por favor, padre, mande uma palavra para falar então. Deixa eu te dizer uma coisa, Lilia Gomes, olha, para sua sobrinha aqui, ó, Aline, pode ter certeza. E eu vou repetir aqui as palavras de Santo Agostinho. Deus não permite que aconteça uma coisa ruim na nossa vida, se dali Ele não pode tirar uma coisa boa. Era desejo de Deus e seu também, que os seus 2 filhos viessem a nascer e viessem a estar com vida. Deus não quer a morte, Deus nunca quer a morte. Mas se houve, por causa da limitação humana, a morte, Deus vai tirar algo de muito bom mesmo para você, viu? Tá certo? Terminando aqui, um abraço para Ellen Nascimento, muito obrigado. Eu fui muito triste agora. A Camila Kiminatsu, Deus abençoe. A Carla Duran, peço quando estiver na dúvida de fé, um adulto pode fazer crisma? Quando alguém está na dúvida de fé, pode fazer crisma? Não. Se a pessoa tem dúvida da sua fé, aprofunde mais na sua fé, ame a sua fé, depois faça a crisma, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, quem está participando aqui? Consciência, liberdade, matéria grave são pecados e devem ser confessados. Aqui, ó, Alessandro Forte, aqui, ó, consciência, liberdade, matéria grave. Quando a gente sabe disso, são os pecados mortais que devem ser confessados, tá bom? Vamos lá, padre, boa noite, Ana Suelen Gomes, mande um beijo para minha mãezinha. Ela é doida para rezar com o senhor. Um beijo, dona Conceição. Deus abençoe. A Lilia Gomes, Deus abençoe. Já tem o Elton Alves Martins, a Yara Márcia Reza, a Rubinha, boa noite, Deus abençoe aqui a Manuela, Danilo, Carla Duran, Camila Nascimento, a Lília Sobral, Espírito Santo, Wilson Teodoro, a Valdemar e Yara Márcia, Deus abençoe e Deus abençoe todos vocês. A gente está terminando aqui o nosso encontro. Deixa eu ver se tem mais gente no Facebook aqui, senão eu fico sem conversar com as pessoas. Esther Moraes, maravilhosos com o milagre de Deus na nossa vida, Deus abençoe. Deus abençoe. Alessandro Forte aí, Alessandro Forte. Deus abençoe. Reafirma a sua fé se instruindo com o programa Caminhando com Jesus. Muito obrigado. Prometo a vocês, semana que vem a gente encontra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as dúvidas que vocês deixaram ali, vou responder todas elas. Não quero ninguém com dúvida, eu quero você amando a sua igreja, tá bom? Quero você amando a sua igreja. Mas eu vou terminar agora pedindo a bênção para você e para sua família. Que Deus possa abençoar muito, mas muito mesmo, nesse momento em que o seu coração se abre para Deus derramar as suas bênçãos. Deus nosso Pai, hoje nós te agradecemos por tantos benefícios. Queremos pedir agora, implorando aos pés de tua Mãe Santíssima, para que possas nos abençoar, santificar e conduzir. Tira do nosso coração qualquer ressentimento, mágoa, e te pedimos, ó Deus, abençoa-nos para que possamos fazer sempre o melhor e tudo aquilo segundo a tua vontade. Nós te suplicamos agora e pedimos para que possas nos dar força de vencer todos os obstáculos. Olha com carinho, Senhor, os que estão doentes e neste momento coloca as tuas mãos sobre esse teu filho ou filha, curando, restaurando e dando força. Olha para aquele que está desanimado e entusiasme com o teu coração, Senhor. Olha agora para nós, Senhor.
nos abençoa, nos fortificando e nos trazendo paz. Abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem a gente vai se encontrar. Quero você participando mesmo. Quero você também assistindo, pode assistir esse programa de novo. Basta entrar no meu site www.padrejuarez.com.br www.padrejuarez.com.br e você vai clicar ali e rever o programa. Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis para você ver de novo, tá bom? E vou pedir mais uma coisa a você. Espalhe para as pessoas, diga para as pessoas estarem com a gente aqui toda quarta-feira, 9 horas da noite, para esse encontro Caminhando com Jesus.